abriu o áudio, né? Estão me ouvindo, vocês estão me ouvindo, né? Ok? Pode começar, Kelly. Boa noite a todos, né? Quem eu não dei boa noite ainda, não falei. É uma satisfação, né, muito grande estar aqui com essa oportunidade de estar conversando, né, sobre esse tema. Então, oportuno, sempre oportuno que é prece. Então, pode seguir, Iraldo. Nós vamos ter que agilizar devido ao contratempo. Pode seguir em frente. Bem, para a gente, deixa eu minimizar aqui, pode voltar um pouco. Volta para a tela anterior. É isso. Espera aí que eu fiz um... Bem, aqui a bibliografia que a gente vai estar trabalhando é o Livro dos Espíritos, lógico, né, que a gente sempre está recorrendo aí às obras da codificação, Gênese, né, porque falar de prece, você vai falar de fluidos, vai falar de pensamento, a gente tem que ir em Gênese. Obras póstumas também, que é uma obra que eu comecei a ler e comecei a estudar também, e ali ele traz uma linguagem até muito mais fácil, tranquila, né? Quando ele trata do tema. Os Espíritos traz e Kardec traz o tema para a gente. E, basicamente, essas duas obras, tá, gente? Eu gosto muito do Profeta, e vira e mexe, quando a gente está fazendo a apresentação, quando a gente tem a oportunidade de estar aqui com vocês, a gente traz essa obra, que é uma obra muito bonita, na voz da professora Lucilena, que ela faz a leitura dessa obra. E Pensamento e Vida, que é uma obra, assim, é um clássico, né, da literatura espírita. E que, assim, o tema prece, aí, os dois, o Profeta e Pensamento e Vida, eles são muito ricos e tem uma semelhança muito grande. Beleza, pode continuar. Vamos lá, vamos seguir. Então, aí, o que eu já falei muito, já recitei muito essa oração, que é de uma mestra sufi, chamada Rabiada Aviá. Eu trouxe essa mensagem, né, essa oração dela, como reflexão, porque ela é muito profunda e ela choca a gente, de uma certa forma. Porque, olha só, hein, vamos lá, ela diz o seguinte nessa oração: Senhor meu Deus, se eu te busco apenas por desejo do teu céu, me expulsa-me do teu céu. Senhor, meu Deus, se eu te busco apenas com medo do teu inferno, me queime no teu inferno. Mas se eu te busco, Senhor, apenas pelo que tu és, recebe-me no seio da tua glória. Então, fica guardada essa mensagem, essa oração da Rabiada Aviá. A Rabiada Aviá, ela é uma mestra sufi, uma mística, né? Ela é uma sufista, né? E o sofista é uma corrente mística e contemplativa islâmica, né? Eles têm o Alcorão como livro de guia, né? E qual é o foco, a prática deles? Eles têm a ideia de, no pensamento, essa filosofia, essa cultura, eles têm a ideia assim, de que para se aproximar mais de Deus, eles precisam da prática do jejum, eles têm o hábito da prática do jejum, usam cânticos, músicas e movimentação. Inclusive, a gente está vendo uma série, gente, muito interessante, eu e Mário estamos assistindo uma série chamada... Porque aí lembra muito dessa figura da Rabiada Aviá e dessa filosofia sufista, né? E é um filme que fala sobre o guerreiro otomano e fala sobre a cultura. A gente começa a entender um pouco sobre a cultura islâmica, e a gente obtém, assim, às vezes, uma ideia um pouco fechada, né, daquelas informações que a gente recebe em relação a essa cultura, e a gente tira aí uma preciosidade, que é a oração da Rabiada Aviá, que é muito profunda. Pode seguir, Aldo. E aí a gente entra na nossa conversa, aqui no objeto da nossa conversa de hoje, que é a mensagem de Emmanuel, a lição 26. A gente vai estar trazendo aqui quase ela toda, quase a oração, a mensagem todinha de Emmanuel, para a gente estar fazendo uma reflexão. Tá? E a lição 26, e Emmanuel, ele começa assim, vocês podem observar que é bem poético a forma como Emmanuel fala nessa obra sobre a oração. Eu sei aqui que todos nós já sabemos que está lá no Livro dos Espíritos, né?
Tem as questões que a gente vai estar trazendo aqui também, qual a finalidade da oração, por que oramos, né? O que se busca através da oração. Mas olha só que quando o Emmanuel traz esse tema para a gente, ele é algo assim que parece um pouco distante da gente, mas não é, sabe? Não é, é algo que a gente pode alcançar. Então, diz Emmanuel, a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Olha só, hein? Movimento do espelho de nossa alma rumo, nós nos viramos para a esfera superior para refletir a grandeza de Deus. Reportamos-nos aqui ao apelo vivo do Espírito às potências celestes, quer vestido na fórmula verbal, quer absolutamente sem ela, na silenciosa mensagem da vibração. Então, aqui a gente vê que a mensagem, a gente sabe que ela pode ser verbal, mas existe a prece, a oração silenciosa, que a gente vai ver que Emmanuel fala aí no decorrer. E aqui, quando eu estava estudando isso, eu coloquei embaixo essa observação, eu lembrei de Madre Teresa de Calcutá, que tem uma fala, eu vi isso em Haroldo Dutra falando isso, que o repórter perguntou a ela o que ela falava com Deus quando ela orava. Ela disse que ela não falava, ela só escutava. E aí ele perguntou, e o que ele fala? Ele fala, ele não diz nada, ele só escuta. Então, isso passa por essa fala de Emmanuel, né? Ela, uma silenciosa mensagem da vibração. Pode seguir, Alva. E aí, o Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec, na questão 659, né, quando ele pergunta aos espíritos o que é a prece, é algo que a gente sabe, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Mas, gente, é fácil, né? Emmanuel, ele traz a coisa de uma forma poética, bonita. Mas será que a gente está próximo e entende verdadeiramente o que é a prece? Né? Será se eu consigo, dentro dessa proposta de Emmanuel, né, realizar uma prece verdadeiramente que saia, atenda, e ela possibilite essa interseção, essa comunicação, né, com o plano espiritual? Pode seguir, Alvin. Foi? Foi. Para mim já foi. Chegou aí para você, não? Imaginemos a face de um espelho voltada. Eu acho que caiu a internet dela, Heraldo. É, porque ela está parada lá, está congelada. Pode ter caído mesmo. Assim, Kelly volta para o mundo, está hipnotizada. Reza, agora vai. Acendeu a vela. Eu mudei. Então, vamos lá. Podemos continuar? Vamos lá. Podemos. Chegou no Imaginemos aí? Chegou para você? Agora chegou. Uhum. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Esta, na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar-lhe a claridade sobre os vales da ignorância e do sofrimento, da miséria e do ódio que ainda se estende no mundo. Pode passar para a seguinte, Geraldo. E aí a gente traz essa parte aqui do Livro dos Espíritos, que a gente vai encontrar, como eu tinha dito, nos Espíritos, como na Gênese, obras póstumas, falando sobre o tema. Com base naquela reflexão, né, na fala de Emmanuel anterior, a gente vê essas questões aqui. O objetivo da prece, que é louvar, pedir e agradecer, que nós sabemos, e a ação da prece, que aqui ele fala, né, as irradiações dos nossos pensamentos, sentimentos, são propagados pelo fluido universal, indo atingir encarnados e desencarnados. Então, porque a gente
Emmanuel traz essa proposta de oração, de prece, né? A gente compreende o significado da prece, mas existe toda uma movimentação que ocorre, que tem como força a vontade, a nossa vontade, né? E fluidos, energias que são movimentadas nesse momento de oração. E quanto mais conhecimento, quanto mais verdadeira a oração, mais possibilidade nós temos, né, de realmente atingir um objetivo e chegarmos a uma proposta dessa de Emmanuel. Pode seguir. E aí eu tirei, gente, eu trouxe aqui do livro Obras Póstumas, esse trecho aqui, que é interessante a gente, é lógico, gente, que exige para a gente entender um pouco melhor, né, a questão dos fluidos e como isso é movimentado, como isso ocorre a nível espiritual, né, e as possibilidades que nós temos, a gente tem que estudar um pouquinho, né? Temos que fazer o sacrifício de estudar, de conhecer e entender que fluidos são esses, né? Qual o poder desses fluidos. E aí, lá em Obras Póstumas, eu tirei esse trecho aí, ele fala da natureza e da propriedade dos fluidos. E ele nos diz que o fluido cósmico universal, né, que é o primeiro, né, é a matéria elementar primitiva, constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza, em tudo, gente. Em todos os corpos da natureza existe o fluido cósmico universal. É ele que é a força criadora. Os hindus, eu vi, eles chamam de força akáshica. Aí continua, né? Os fluidos espirituais, olha só, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, a atmosfera dos seres espirituais. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre o que operam. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis. E olha só, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Então, aqui, sem ficar se estendendo muito, é interessante a gente estudar e refletir sobre isso, porque uma prece dentro de uma proposta de Emmanuel, ela tem todas essas possibilidades. É movimentação de fluido. E ela pode, através da vontade, atingir objetivos que nem nós imaginamos. Tá? Pode seguir, o Heraldo. Aí, olha só, olha o que aí Emmanuel, continuando, né, a mensagem de Emmanuel, ele nos diz que no corpo ciclópico do planeta, quer dizer, na estrutura, toda essa estrutura do planeta, a oração é um movimento que o mantém na tela cósmica. Olha só isso, gente, olha a profundidade. No oceano, é o fenômeno da maré, pelo qual as águas aspiram ao grande equilíbrio. Na planta, é a chamada fototaxia, ou anseio com que o vegetal se levanta para a luz, incorporando-lhe os princípios. No animal, é o instinto de curiosidade e indagação que lhe alicerçam as primeiras conquistas da inteligência, tanto quanto no homem comum é a concentração natural antes de qualquer edificação no caminho humano. Então, olha só, olha como é que ele vem nos dizer que a prece ela está em todos os movimentos da natureza, existe a oração. É a oração, através da oração, que tudo se movimenta. Continua lá, Heraldo, por favor. Aí, olha só, isso aqui eu achei de uma riqueza muito grande, que fala que o professor, ele fala, o professor, olha só que riqueza. O professor, quando ele está planejando o ensinamento, o médico, o administrador, né, o engenheiro, né? E aqui a gente estende mais a todos os outros profissionais, né? Todas essas pessoas, quando elas se debruçam e realmente fazem isso de corpo, de coração, ele diz que é uma oração. É um momento de oração, quando se faz aquilo com o coração verdadeiramente. E aí eu tenho 2 exemplos aqui em casa, gente, muito interessante. Um é a minha colaboradora. Ela que me deu aquele copo, Heraldo, que eu te mostrei aquela hora.
ela faz a faxina aqui em casa. Gente, eu nunca vi, você acredita, porque é difícil até você falar, ela faz a faxina com amor. Gente, é uma coisa assim, impressionante. Eu entro dentro de casa, eu falo bem assim, gente, a Danúbia fez uma limpeza espiritual. Ela faz, e ela fala mesmo, ela gosta de fazer, de limpar, de deixar tudo, sabe, bonitinho. E o rapaz que limpa o jardim, que aqui, que é o Mazinho, é um morador aqui do bairro, eu acho que as pessoas conhecem ele. Ele limpa o jardim, quando ele termina assim, gente, parece assim que eu estou no paraíso. Depois eu vou até mostrar uma foto que eu vou passar aqui para vocês. Pode seguir, Aldo. Sim, eu vou. E continua o nosso querido Emmanuel. Orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. Aí a gente volta lá, né? Quando a gente vai para o capítulo de Gênesis, que estuda sobre os fluidos, fluido cósmico universal, fluido espiritual, que é uma forma, né, de apresentação, né, do fluido cósmico universal que movimenta tudo. E é aí que a gente tira a força. Pode seguir. E dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Sabe, eu fiz esse estudo, né? Li essa mensagem de Emmanuel, e eu confesso que eu gosto de estudar pela manhã, né? E de manhã a minha cabeça está mais fresca, né? E eu me emocionei muito, e eu sinto a profundidade dessa mensagem, mas às vezes eu me pergunto no meu dia a dia, na correria, nossa, será que eu consigo, né, avaliar a grandeza, né, e a possibilidade real da prece, da oração? Né? Ou será se, como a maioria, né, de nós, acho que todos nós, né, se alguém consegue avançar e estar um pouco melhor do que isso, que bom. Mas eu ainda estou longe, né? Porque eu começo, Senhor, meu Deus, me protege, não deixa eu morrer, não deixa acontecer nada de ruim comigo, né? E eu, senão, começo a orar e a cabeça vai longe. Pode seguir lá, Iraldo. Bem, aí para finalizar essa parte aí, né, que emana do livro de Emmanuel, eu trouxe duas, eu acho que quem já leu essas obras, Os Mensageiros, tem a prece de Ismália, né, que aí, nesse momento de prece, André, ele descreve, né, o que acontece com Ismália, todo o ambiente naquele momento de prece. E aí ele fala da Ismália, né, o que acontece? À medida que ela orava, transfigurava-se, luzes diamantina irradiavam de todo o seu corpo, seu tórax parecia conter lâmpadas acesas. Olha só, aí vai lá, as amigas, quase semelhante a ela, como se trajassem roupas radiosas, mas você vê que há uma graduação. E os demais, cada qual irradiava claridades sublimes, proporcional à sua evolução. Então, a gente sabe que a questão da nossa condição evolutiva, e aí eu gosto muito de falar, até por conta da nossa natureza animal, que ainda fala muito forte, a gente tem dificuldade de realmente colocar numa prece a verdade, conseguir fazer uma prece verdadeiramente, né, com o nosso coração, emocionados de verdade. Vamos lá, pode seguir, Aldo. E a outra é no livro Entre o Céu e a Terra, que é muito interessante, que se chama Prece Intercessória, nesse capítulo do livro. E essa prece, ela é o seguinte, aí tem esses personagens, né, que são os personagens, a irmã Clara, Clarence, o ministro, né, a irmã Eulália, André e Hilário, que são os personagens, né, que narram essa história. E esse que tá, Odila, em vermelho, ela é uma ex-esposa, né, do Avelhedo, eu esqueci o nome dele, a ex-esposa do Amaro. Ela é ex-esposa desencarnada. Zumira é a segunda esposa. E Evelina é uma filha de Amaro. E o Júlio era um filho de Amaro, do primeiro casamento da esposa desencarnada.
E o Júlio, ele, o que acontece? Eu não, assim, me lembro exatamente, depois, se alguém puder contribuir, ele morre afogado por desídia da madrasta, Zumira. E a desencarnada, a mãe, né, dele, a Odila, ela passa a obsediar Zumira. Evelina, vendo a situação de Zumira, começa a orar para a mãe, Odila, olha só, pedindo para interceder em favor de Zumira. Só que ela não sabia que Odila é que obsediava Zumira. Então, essa é uma chamada prece intercessória. E a irmã Clara, o que ela faz? Ela atende a prece de Evelina. Olha só, né? Então, por quê? A prece de Evelina ela foi revestida de sinceridade, de desejo puro, né? Então, as possibilidades de socorro foram bem maiores. Pode seguir. E aí, gente, a gente vai entrar agora, né? Acelerando um pouquinho, porque eu queria deixar um espaço para vocês na obra de Khalil Gibran, o Profeta, né? Rapidinho, Khalil Gibran, a foto, né? Ele era um escritor, ele foi pintor, enfim, filósofo, tinha um pouco de filósofo, né? E ele escreveu essa obra, O Profeta. E qual é o objetivo, né, dessa obra? Ele traz reflexões sobre diversos temas do dia a dia, né? Um deles que a gente vai estar trazendo aqui hoje é a prece. Ele fala dentro da visão, só que é uma visão um pouco... ele dá uma sacudida na gente, sabe? A gente olha aquela mensagem de Emmanuel e aí a gente passa a ver toda aquela possibilidade, toda aquela forma como o Emmanuel traz a oração, mas aí eu trouxe Khalil Gibran para fazer um contraponto. Por quê? Ele nos faz refletir, às vezes tem questões duras que ele coloca, mas que são necessárias para a gente pensar um pouco sobre, né, essa possibilidade que a gente não pode, enquanto recurso, abrir mão. Né? Ele falou lá, é uma possibilidade de interseção com o alto, é energia que você movimenta. A gente tem ali o exemplo da prece intercessória, né? Que a gente citou anteriormente. Então, as possibilidades que a gente tem com uma oração verdadeira. E o Profeta, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a obra, são perguntas, no decorrer, né, do livro, são perguntas que alguns personagens que estão relacionados com o tema que Gibran vai estar abordando, Gibran não, o Profeta vai estar abordando, que eles têm uma relação com o tema que está sendo questionado. E sobre a oração, quem questiona o Profeta é uma sacerdotisa. E ele disse o seguinte, ela pergunta, a sacerdotisa, fale-nos da oração. E ele respondeu dizendo, vós orais na aflição e na necessidade. Também devis orar na alegria e nos tempos de abundância. Pode dar um toque aí, o Heraldo, vai aparecer mais. Então, a oração, a origem da palavra oração em latim, né, é uma palavra de origem latina, né, vem do latim. Ela fala daquilo que vem na alma e que ir em direção ao divino. Essa é a mensagem, tá, gente? Porque essa parte agora do estudo que a gente está fazendo, do livro, a gente traz umas reflexões trazidas pela professora Lúcia Helena no momento de leitura dessa obra, tá? Então, ele diz, né, que quando a gente ora, a gente fala daquilo que vai na alma da gente, verdadeiramente. Tem que ser. E a gente se vira, como Emmanuel falou lá, né, do espelho, que é como a gente virasse o espelho para o alto, para trazer a luz e jogar ela para baixo. Nós sabemos que a finalidade da oração é louvar e agradecer e pedir, mas ele diz que nós oramos, ele diz que o ideal, o bom, e é a proposta que Gibran traz, é nós orarmos no momento de transbordamento. Então, no pôr do sol, numa flor que a gente vê, né, como o Emmanuel fala lá, quando ele vem dizer, né, da terra, da planta que se volta para o sol, é um momento de oração. Isso são momentos de transbordamento.
E esses são as preces que realmente sobem e que podem surtir um efeito grandioso, né? Então, você olhar um pássaro cantando, sabe, gente? Eu, às vezes, fico aqui fazendo meus estudos, eu abro a minha janela, e, às vezes, eu fico observando, tem um passarinho que ele vai lá, pega uma ração do cachorro, sobe em cima e fica com o bico batendo a ração, depois ele come a ração. Ai, parece uma coisa boba, mas não é, sabe? É um momento, assim, tão agradável. Então, ele fala, a oração não só nos momentos de dores. Sim, nos momentos de dores, elas são importantes, nós precisamos. Não é que não tenhamos, mas não só. Contato com Deus meramente utilitário, ele fala, que hoje as nossas orações ainda são meramente utilitárias. A gente se volta ou busca a presença de Deus, ou a oração, muito mais ainda para pedir, né? Muito menos para agradecer. Pode seguir, Geraldo, por favor. Pois o que é a oração, senão a expansão de voz no ar vivo? E aí, a oração, enquanto um pedido e entrega, enquanto movimentação de fluidos, entendeu? Então, a gente entrega, a gente, através do nosso pensamento, a gente lança os nossos pedidos, né? Que movimenta fluidos que vão nos beneficiar. Pode seguir, Ari. E se vós dá consolo, largar vossa escuridão no espaço, também vos deve dar felicidade lançar o vosso coração à aurora. Então, mais uma vez, ele fala, né, e a professora Lucilena fala, compartilhar angústia é importante, traz conforto, é necessário, nós buscamos. Mas compartilhar momentos de plenitude traz felicidade. Gente, há uma oração, num momento assim, de plenitude. Eu, às vezes, tenho as minhas experiências aqui de manhã. É bom, é uma sensação muito boa, de paz. Eu já me peguei algumas vezes, né, até chorando, em um momento, sabe, de transbordamento mesmo, ou às vezes até um estudo que é uma resposta para uma angústia que eu estou vivenciando. Então, essas experiências, para mim, elas me mexem comigo de uma tal forma, sabe, que às vezes eu até lágrima, até choro, porque aqui igual uma doida aqui, sozinha, chorando. Atenção à dor oriunda do materialismo, do apego, é diferente daquela dor que nos faz crescer, expandir, que nos faz melhorar. E olha só, está vendo? A dor, ela é necessária, a gente sabe disso, né? Então, é a diferença, a dor do apego, a dor das questões materiais, é diferente daquela dor que nos faz crescer, nos faz expandir. Pode seguir, Aldo. E se só conseguir chorar quando a vossa alma vos chamar à oração, ela vos estimulará até que, ainda a chorar, vós comeceis a rir. Gente, essa parte eu achei um pouco dura, mas, né? Porque agora, quem não quiser concordar com o Gibran, não tem problema não, tá, gente? Eu comungo, assim, com esse pensamento dele. Então, o que a professora fala, né? Que o sentido da vida é buscar, desculpe o erro aí, é buscar e alcançar o sagrado. Porém, se somente nos momentos de dores nós buscamos o sagrado, a vida te dará mais dor. Olha só, olha o raciocínio. E eu concordo, eu entendo, penso dessa forma também. Eu só vou orar em momentos de dor, né? E o nosso objetivo é o quê? É alcançar o sagrado. Então, eu só choro nos momentos de dor, então, o que a vida quer de mim? Que eu ascenda, né? Que eu evolua espiritualmente. Mas se eu fico presa na dor, então ele vai me dando dor para ver se eu impulsiono, né? Então é por isso da proposta dele,
a oração em momento não só de dor, mas de transbordamento, em momento de alegria, por uma graça, aí entra a gratidão, e que a gente tanto fala. Pode seguir, Heraldo. Aí outra coisa muito interessante, quando ela faz a reflexão nessa parte. Quando rezais, encontrais no ar aqueles que rezam à mesma hora e que, se não fosse na oração, nunca encontraríeis. O que ela traz para a gente? Uma coisa muito interessante. A pirâmide, né, como simbolismo da harmonia e unidade entre os homens. O que ela diz? Quando nós oramos, quando nós fazemos uma oração, né, que transborda, uma oração verdadeira, nós subimos e fazemos o movimento da pirâmide, nós vamos nos unindo, né, cada vez mais. Ao contrário, né, se nós mantemos essa ideia de egoísmo, nós ficamos o quê? No pé, embaixo na pirâmide, ou seja, nós nos afastamos. Então, é interessante como esse simbolismo da pirâmide é uma coisa verdadeira, né? Então, qual o objetivo de nós, encarnados, de seres humanos? É alcançarmos o topo da pirâmide. É um objetivo só. Então, busquemos esse templo para comunhão, não por desejo ou medo, como a Rabiá Daviá fala na oração dela, Senhor, né? Se eu te busco por medo do seu inferno, queima-me no teu inferno. Se eu te busco por desejo, apenas por desejo do teu céu, me expulsa do teu céu. Mas se eu te busco apenas porque tu és, me recebe no seio da tua glória. Pode passar, Heraldo. E continua Gibran. Pois se penetrardes no templo unicamente para pedir, nada recebereis. E se nele entrar para vos curar, ninguém vos erguerá. E mesmo se aí fores para mendigar favores para outros, não sereis atendido. Então, né, essa a ideia, né, é essa a proposta de reflexão que eu trago aqui para a noite, para a gente hoje. Né, dentro do que Gibran fala. Como é que eu estou orando? Né? Eu posso melhorar, né, minha capacidade, né, e aproveitar todas essas possibilidades que a nível espiritual qualquer um de nós tem, para interceder em benefício de uma pessoa, né? Será se eu realmente estou buscando fazer esse movimento da pirâmide que vai, né, alcançar o topo e busca, né, a espiritualidade? Então, a professora Lucelena faz um comentário muito interessante, quando ela diz que, dentro dessa perspectiva, né, dessa oração, né, cultuar santos, nós temos, né, a gente tem essa cultura ainda muito forte, né, cultuar santos ou espíritos, né, que a gente tem aqueles espíritos que a gente acha que é um espírito que a gente fica lá querendo fazer consulta, né, pedindo ajuda. Então, cultuar santos como inspiração nos momentos difíceis nos aproxima deles. Quando nós buscamos, né, como inspiração, né? Então, eu tenho lá, tudo bem, Santo Antônio, mamãe era devota de Santo Antônio. Mas se eu busco essa figura para ter ele como exemplo, né, de como vencer, de superar os meus obstáculos, aí sim, essa é uma oração, é um pedido verdadeiro. Agora, quando eu busco ele apenas para atender os meus desejos, né? Oh, Santo Antônio, arranja um marido para mim, né? Casamento dele, lembrei logo de marido. Aí, né, nós acabamos nos afastando. E a maioria das vezes, eu acho que a gente faz ainda isso dentro da casa espírita muito, e ainda é forte na nossa cultura. Pode seguir, Aldo. Tá acabando, tá, gente? Quero deixar um pedacinho, um momentinho aí para a gente. Não vos posso ensinar a orar por palavras. Deus não ouve as vossas palavras, a não ser quando Ele próprio as murmure através dos vossos lábios. E aí é ceder a voz a Ele, a Deus. Somente assim seremos ouvidos. Será se conseguimos?
Olha só, gente, eu acho que a gente, muitas vezes a gente faz, falando assim, nossa, isso está muito distante de mim. Não, eu acho que a gente não, eu pelo menos assim, eu busco não pensar isso, tá? Mas eu tenho que alcançar, né? Se Emmanuel traz uma mensagem dessa, a gente tem um profeta, né, Khalil Gibran, uma mensagem rica dessa, então é uma questão de, né, de meta, de realmente cada dia botando uma pedrinha, né, nessa escada evolutiva que a gente tanto almeja. Pode seguir, Alda. E aí, já finalizando, ele diz, Gibran, e se escutardes na quietude da noite, ouvi-lo-eis dizer em silêncio, nosso Deus, que sois o nosso eu alado, é a vossa vontade em nós que quer. É o vosso desejo em nós que é desejado. É a vossa vontade para que tornemos as nossas noites que são vossas em dias que são igualmente vossos. Bem, a gente tirar os nossos momentos de oração para verdadeiramente entregar a Deus, né, mesmo nos momentos de dor, e dizer, Senhor, seja feito a tua vontade. Essa série que eu comentei, né, que eu e o Mário estamos assistindo, o Grande Guerreiro Otomano, né, que trata, relata, e traz um pouco da cultura islâmica, né, esqueci a expressão aqui, os povos, os muçulmanos, né, e a gente tem, às vezes, uma visão, eu sempre tive uma visão muito preconceituosa por não conhecer em nada a cultura. Tem um personagem que ele, dentro dessa série, que ele é um sábio, né, e ali é muito interessante. Dentro dessa cultura, eu identifiquei ele como um sufi também, como a Rabiá da Aviá, até pelos movimentos, a forma como ele se reúne, e, gente, é muito claro que você vê nele lá a clarividência, ele tem uma mediunidade, ele tem uns poderes, né, e que ele coloca em prática, né, que a gente vê claramente o que a gente estuda hoje dentro do espiritismo em relação a tipos de mediunidade ou sobre a clarividência, né, que a gente estuda, a dupla vista, é muito interessante. E aí, Heraldo, pode passar o próximo aí. Para finalizar, né, vou finalizar com essa frase que está lá na mensagem que a gente leu de Emmanuel, né, que ele diz que dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Bem, essa foto, gente, foi de manhã cedo. Quando eu acordei, assim, eu tenho hábito, tem feito uma diferença muito grande na minha vida, muito grande mesmo, gente. Aqui é um testemunho, que é a meditação. Então, eu acordo cedo, todo mundo sabe que eu gosto de acordar cedo, né? Eu tenho prazer de fazer isso, né? Entendo, tem gente que não consegue, né, perfeitamente, mas eu gosto. E para mim, um momento como esse, né, que eu chego, sento e faço a minha meditação e que eu me deparo com esse quadro, eu me sinto, por alguns minutos, próxima de Deus, mais próxima. Entendeu? E, assim, isso não tem preço, gente. Não tem preço. Isso aqui foi hoje de manhã, tá? E falando de oração, né? A gente não pode deixar de falar da importância da meditação. Porque a gente aprende que orar, você fala com Deus. Mas quando você medita, você aprende a escutar. E nesse momento, hoje de manhã, pouquinho, né, pelas minhas limitações, eu consegui sentir a presença divina. Gente, finalizo por aqui. Agradeço a todos, tá? Heraldo, tá bom? Tá aí, vai lá. Pode fechar aí que acabou. Fim.